Amém. Pode sentar, irmãos. Agora vamos ler o texto bíblico. Eu quero te convidar a abrir o texto lá no segundo livro de Reis, capítulo 20. Mesmo assentados, mas com toda a reverência que a palavra de Deus. Vamos fazer o seguinte: quem quiser ir no banheiro beber água, aproveita aí, vai agora e depois volta e se assenta aí, tá bom? Para a gente não. Cada vez que você levanta, você tira a atenção de alguém. Sabia disso? Às vezes está no meio aí, tem que dar vontade de sair, beber água, segura um pouquinho aí, tá bom, irmãos? Segundo livro de Reis, capítulo 20. Versos 20 e 21. Segundo Reis 20, verso 20 e 21. O texto da palavra de Deus diz assim: quanto aos mais atos de Ezequias, todo o seu poder, presta atenção, quanto aos mais atos, ou seja, tudo que Ezequias fez, quanto ao seu poder, e como fez os açudes e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Descansou Ezequias com seus pais. Morreu Ezequias como seus pais. Volta mais algumas páginas, capítulo 18, e nós vamos ler dos versos 1 até o verso 8. Ezequias viveu, teve poder, cresceu, se tornou um homem muito abençoado, fez grandes coisas, grandes obras em Judá, aqueduto, trouxe água para dentro da cidade. Capítulo 18. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e ela era filha de Zacarias. Fez Ezequias o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, o seu pai. Destruiu e tirou os altos, quebrou as colunas e colocou abaixo o poste ídolo. Fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés lá atrás fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso a essa deusa chamada Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos dos que o Senhor ordenara a Moisés. Todos juntos. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ia, lograva bom êxito. Mais uma vez, assim, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Amém. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos ajude na transmissão e na audição da Tua palavra, que é preciosa, que é doce aos nossos ouvidos, e não volta vazia, porque ela é viva e eficaz.
para sempre seja louvado o teu nome. Amém. Amém. Lá em casa, quando as nossas filhas eram adolescentes, elas volta e meia tinham uma programação ou algum passeio, e quando a gente não queria deixá-las ir por algum motivo ou por alguma desconfiança, elas iam pedindo, mãe ou pai, geralmente a mãe, né? O pai às vezes tem um estereótipo de que pai é duro, mas lá em casa elas passavam a perna na mãe e vinham para mim. Mas eu lembro que algumas vezes a Fátima dizia, quando elas vinham pedir, mãe, deixa a gente ir para tal lugar. Aí a Fátima dizia, não. Mas mãe, todo mundo vai. E a mãe respondia, você não é todo mundo. Isso aconteceu na minha casa ou na sua casa também? Quem já passou por esse momento aí? Você não é todo mundo. Entendeu? Nós não somos todo mundo. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos qualquer pessoa. Nós fomos lavados, comprados, redimidos. O nosso nome está inscrito no livro da vida antes que o mundo existisse. Louvado seja o nome do Senhor. Isso se chama graça. Isso se chama a maravilhosa graça do Senhor, que pela sua bondade eterna nos escolheu para que fôssemos dele. Não sei qual o balanço que você faz deste ano. Eu estava pensando, irmãos, eu meditando nessa semana e hoje, agora à tarde, eu fiquei pensando, meu Deus, como seria bom que toda a igreja do Senhor, não estou falando somente da quinta igreja não, mas toda a igreja do Senhor pudesse fechar este último domingo do ano na presença de Deus. Sabe por quê? Foi um ano abençoado, mas também foi um ano de lutas, de desafios, de choro, de lágrimas. Foi, irmãos. Isso não anula a bondade, isso não anula a graça de Deus. Foi um ano difícil. Foi um ano em que pais choraram pelos seus filhos quando eles estavam prestes a morrer. Eu lembro de algumas situações aqui que nós abraçamos causas, orando, pedindo a Deus uma intervenção de Deus. E pastores têm memória, irmãos. Eu lembro de quantos pedidos de oração as pessoas nos fizeram. Pastor, ora pelo meu marido, ora pela minha esposa, ora pelo meu filho está no hospital, meu filho está na UTI, meu filho está assim, meu filho está enveredando ainda mais pelas drogas. Pastor, me ajude, igreja nos ajude. Lá nos nossos grupos de oração, choviam de pedido de oração. Aí hoje a gente prefere passar o último domingo deste ano, sabe aonde, irmãos? Na praia. Nada contra, por favor, me entenda. Eu estou falando que bom seria que nós estivéssemos na casa do Senhor, para olhar para trás e ver e dizer assim, tu tens sido muito bom para mim. Se não fosse o Senhor, eu não tinha chegado até aqui. Isso é graça, isso é gratidão a Deus. Porque nós não somos todo mundo. Sabe por quê? A maior parte das bênçãos de Deus não são derramadas para todas as pessoas, só são derramadas para os filhos, para os eleitos, e nós somos eleitos de Deus. Ezequias, esse camarada é inspirador. Eu não sei quais são se você já fez um balanço de 2024 e também não sei aonde você quer chegar. Mas nessa noite eu queria mostrar para vocês algumas atitudes que a gente precisa tomar neste ano.
Porque se eu perguntar aqui, quem quer ser abençoado em 24, em 25, todo mundo vai levantar a mão. Olha lá, até Samuquinha levantou a mão ali. Claro! Quem quer ser abençoado? Eu! Quem quer que Deus abençoe com um bom dinheirinho ou um dinheirinho a mais? Eu! Quem quer ter saúde? Eu! Todo mundo quer. Mas e o que a gente vai fazer para merecer essas bênçãos nesse novo ano? Sabe, queridos, existe, durante toda a história humana, existiram ferramentas que eram usadas para dar direção aos viajantes. No nosso tempo, nós temos o famoso GPS, que praticamente todo mundo usa, ou já usou alguma vez na vida. O GPS é o que dá direção. Dizem que às vezes erra. Sim, erra, porque nem tudo é perfeito. Mas o GPS é um sistema de posicionamento global que, se você entrar, por exemplo, num carro e procurar, colocar lá o endereço, ele vai dar a melhor direção para você chegar, e você vai chegar lá. É o GPS. E o GPS que a gente precisa nessa noite está listado aqui pela vida de Ezequias. Ele vai nos apontar como nós vamos chegar em dezembro de 2025. Muitas vezes, um dia desse, às vezes a gente confia na gente mesmo. Um dia desse, eu tenho um senso de localização, a minha esposa sempre fala, que ela acha interessante o meu senso de localização. Se eu passar uma vez por um lugar, eu sempre passo olhando todos os lados, para eu não me perder e para ser uma referência. Só que às vezes falha. Mas quando a gente põe o GPS, dificilmente falha. O erro é de 0,1%. E a Bíblia é o nosso GPS para a gente encerrar esse ano, nesse último domingo, faltando 2 dias para o novo ano, e a gente começar. E eu quero que você nessa noite entenda que é preciso que cada um de nós aqui recalcule a sua rota de vida. Senão 2025 será a mesma coisa, se não for pior. Mas Deus quer que você tenha um ano diferenciado, porque você não é todo mundo. Você é filho de Deus. A história de Ezequias é interessante. 25 anos começou a reinar. Pegou o reinado de Judá numa das piores crises, um tempo negro na história. E Deus, pela sua soberania, agora levanta Ezequias, um jovem, para assumir uma nação cheia de dificuldades, cheia de problemas, cheia de indefinições. Acredite, foi um dos períodos mais negros na história do povo de Deus. E nesse tempo é que Deus levanta Ezequias. Talvez este seja um tempo difícil para a gente. Não sabemos como nós vamos entrar em 2025. Você não sabe o que virá na sua vida. Você não sabe, eu não sei. Eu falei aqui há poucos dias, eu entrei 24 empolgado, animado, estava quase decolando. Depois a coisa começou a dar um revertério. Isso pode acontecer com você. Nós só temos uma vida para ser vivida. E foi por isso que eu li sobre a morte de Ezequias. Ele cresceu, prosperou, mas morreu. Mas a questão é como foi a história de Ezequias. Começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos, morreu com 54 anos. Novo. Você precisa recalcular a história da sua vida, o rumo da sua vida, para que 2025 seja um ano diferenciado na sua vida.
Repita comigo. Eu. Estão com medo de falar? Não. Eu preciso recalcular a rota da minha vida para o meu bem. De novo, só vocês. Eu preciso recalcular a rota da minha vida para o meu bem. Primeiro, como você vai recalcular? Pega o seu GPS aí, que é a Bíblia, não feche não. E primeiro ponto aqui, na vida de Ezequias. Como é que você vai fazer para recalcular a história da sua vida? Centre a sua vida em Deus. Em Deus. Centre, olho em Deus, para onde você for, naquilo que você for fazer, centre sua vida em Deus. Se sua vida for governada por você, vai ser um fracasso, mas se sua vida for governada, direcionada no GPS de Deus, vai acontecer coisas maravilhosas, como aconteceu na vida de Ezequias. Diz o texto bíblico: fez Ezequias o que era reto perante o Senhor, e segundo tudo quanto fez Davi. Ezequias olhou para a Bíblia, olhou para trás. Davi vivera muito antes dele. E Ezequias percebeu que Davi era um homem que amava a Deus. Ezequias percebeu que Davi tinha uma paixão por Deus. Ezequias conheceu a história de Davi e disse assim: eu quero me parecer com este homem que andou com Deus, que temeu a Deus, que vivia, que respirava a Deus. É este homem que eu quero imitar. E isso ele descobriu pelo conhecimento da Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa conhecer a história de homens da Bíblia. Você precisa imitar homens da Bíblia, homens e mulheres. Sabe, irmãos, quando a gente conhece a história, a gente vai ver nuances. Uma certa época, ano passado, eu comecei a escrever como vivia Davi. Eu comecei a escrever, fui listando. Ele vivia assim, ele enfrentou isso. Isso era ponto positivo, isso era ponto negativo. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente olha dessa forma, as possibilidades da gente cometer os erros são mais difíceis. Ezequias olhou para a vida de Davi e falou assim: eu preciso viver como Davi andou. Olha a história toda. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Tudo que Davi pensava em fazer, ele perguntava: Senhor, posso fazer isso? Vida centrada em Deus. E Deus dizia: pode. Senhor, eu estou querendo guerrear contra os filisteus, pode ir? Não, não vá. Ele não ia. Vida centrada em Deus. Deus é o guia da minha vida. Deus é aquele que dirige os meus passos. Deus é aquele que abre a visão. Deus é aquele que abre os meus olhos para que eu veja as portas que Ele abre. Se você não conhecer a Deus, se você não pôr Deus no centro da sua vida, você em 2025 vai dar muita cabeçada e vai se arrebentar. Vai ficar marcas. Preste atenção, Ezequias era assim. Centrou sua vida em Deus. Fez o que era reto perante o Senhor. E segundo tudo quanto fez o seu pai, Davi. Referência do passado. Davi não era pai literal de Ezequias. Ezequias era da descendência de Davi. Era uma referência do passado. Sabe, irmãos, homens, olha aqui. Vocês precisam ser referência, hein? Precisam ser referência, hein? Nós hoje estamos com muita falta de referência em todas as áreas da vida.
Para muitas pessoas, as referências são os influenciadores digitais, que estão ganhando dinheiro às suas costas. Está ganhando dinheiro porque você é bobo. Está seguindo as dicas para ser bem-sucedido e não vai dar em nada. Enquanto você está idolatrando alguns youtubers ou alguns influenciadores, eles estão enchendo o bolso de dinheiro. É assim ou não é? É assim, esse é o mundo. Eles viram a oportunidade. E tem muito crente sendo dirigido pelas palavras dos influenciadores e não conhece a palavra de Deus. Vida centrada em Deus. Você precisa recalcular a sua vida. Eu resolvo em 25 centrar a minha vida no meu Deus. Ele sabe todas as coisas, Ele tem os melhores planos para mim, Ele fecha portas, Ele escancara outras portas, Ele me protege, Ele me abre os olhos. Ninguém mais faz isso por você. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém nessa vida quer te ver mais feliz do que o seu Deus. Por isso que você não é todo mundo. Ninguém. Ah, meu pai me ama sim, mas ninguém quer te ver mais feliz do que aquele que te criou no ventre da sua mãe. Segundo, porque você precisa recalcular a rota da sua vida. O que é que você precisa fazer? Você precisa fazer uma faxina no interior da sua alma e jogar fora todas as coisas que deixam Deus triste. Está aberto no texto aí? Versículo 4. Vamos ler juntos. 1, 2, 3 e versículo 4. 1, 2, 3 e... Vamos lá juntos. Removeu. Muito bem. Removeu os altos, quebrou as colunas, jogou fora os postes de ídolo, fez em pedaços a serpente de bronze. A minha filha chegou ontem e me falou assim. Ela deu uma de dona de casa ontem e foi arrumar a casa. Aí, não, eu agradeci, porque pelo menos no final de semana eu não trabalhei. Foi ela que fez. Aí ela falou assim, o próximo espaço dessa casa que eu vou dar uma faxina é o seu escritório. Eu falei, não, no meu escritório ninguém mexe. Ele é meu escritório. Só eu sei, se você entrar, aquele negócio que entra para arrumar e quando você vai procurar você não encontra. É assim ou não é? Quando acontece em alguns espaços. Né? Eu sei, e não está bagunçado não, gente. Tá não. É organizado, meu escritório é bagunçado, né? Ó, meu escritório é organizado, mas ela cismou que eles têm bagunça. Mas eu quero saber por quê, irmãos? Olha, há lugares. Aí eu vou abrir o confessionário para vocês agora. Quando eu vou limpar meu escritório, não limpo tudo, não tiro as coisas do lugar. Mas mulher tem esse negócio de arrastar tudo, tira tudo. E sabe o que a gente encontra? Muita sujeira. Sabe o que a gente encontra? Traças. Sabe o que a gente encontra? Teia de aranha. Sabe o que a gente encontra? Poeira. É assim. Fique um tempo sem limpar a sua casa para você ver. Da mesma forma é o nosso coração. Precisa de faxina boa, perfeita, 100% para limpar todos os cantos, para tirar as traças que ficam nos cantinhos. E já viu a traça? É a traça que chama aquele negocinho pequeno. É traça, né? Aquele bicho, parece que quanto mais você tira, mais aparece. Miserável. E alastra, gente. Alastra a casa. Assim são os pecados que vão sendo guardados no coração da gente. Ezequias percebeu que a nação estava completamente tomada de ídolos. Já pensou? Aquela nação que era diferente, aquele povo que não era igual aos outros, agora está cheio de ídolos.
Eles diziam que Deus era o Deus deles, mas eles se prostravam diante de uma serpente, gente. Ofereciam cultos a ídolos. Ezequias levanta e fala assim: não, isso não pode acontecer, nós vamos ter que fazer uma faxina nessa nação. Você precisa fazer uma faxina na sua vida para você aproveitar as melhores coisas de Deus em 2025, senão a sujeira vai aumentar e você não vai a lugar nenhum. Faxina espiritual. Ele, sabe uma coisa? Ezequias nem perguntou se poderia ou não fazer. Ele foi lá quebrando tudo. Foi destruindo tudo. Isso aqui não. Isso aqui não. Pais, mães, pais, homens e mulheres, faz uma faxina na sua casa. Faz uma faxina espiritual na sua casa. Tira aquilo que Deus não quer. Derruba, joga fora, joga no lixo. Joga no lixo, recalcule a rota da sua família, recalcule a rota da sua vida. 25 anos, irmãos, o que a gente espera de um jovem de 25 anos? Esse camarada aqui começou do jeito certo. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente inverte tudo, a gente quer receber as bênçãos, a gente só fala em bênção material, a gente ora a Deus, escreve lá, só falta a gente pular 7 ondas. Mas nós não tomamos decisões certas, não começamos pelo principal. Fazer faxina, limpar. Ah, pastor, mas meu coração não tem muita coisa não. Tem algumas coisas que somente a tomografia de Deus vê. Nenhuma ultrassom normal vai ver. Tomografia é um dos exames mais assertivos. Vai vendo coisas lá, sabe? Lá dentro, lá dentro. Aí você precisa assim, ó Senhor, o Salmo 151, ou o Salmo 51, aí eu falei uma heresia aqui, tremenda, hein? Salmo 151. Salmo 51 diz assim, o salmista olhando para dentro de si, ele diz o quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu conheço. Veja agora o Senhor se há em mim algum caminho mau. Passa o escândalo na minha vida, vê se tem sujeira. E ele começa a suplicar, lava-me, purifica-me. A gente não pode fechar esse ano e entrar daqui a 2 dias sem fazer essa oração. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me ajude a fazer uma faxina boa na minha vida. Porque senão, nós não vamos muito longe. Terceiro, se desafia a viver e crescer pela fé. Ou na fé. Como é que eu vou redirecionar, recalcular a rota da minha vida? Olha, eu preciso crer em tudo que parece impossível. É fácil, às vezes, a gente fazer da gente dar uma direção pessoal, uma direção familiar. Mas já pensou onde ou aonde Ezequias se meteu? Porque ele resolveu dirigir a nação toda de uma forma diferente. Ele fez um voto pessoal, uma aliança com Deus, de andar com Deus. E depois ele partiu para toda a nação. Isso só faz quem anda pela fé. Meus irmãos, a maioria das conquistas dos filhos de Deus são conquistadas através do exercício da fé. Quando eu olho para Hebreus capítulo 11 e vejo uma relação de pessoas como a gente, vivendo pela fé,
Fulano viveu pela fé, Cicrano viveu pela fé, Beltrano viveu pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E eram situações absurdas, difíceis, mas eles foram vencedores. E o autor de Hebreus fala assim: me falta tempo para escrever quantos mais viveram pela fé. Você tem que riscar na sua vida. É impossível isso acontecer. Risca isso na sua vida. Fulano não tem mais jeito. Risca isso da sua vida. Meu marido não tem mais jeito. Para com isso. Meu filho não tem mais jeito. Para com isso. O Brasil não tem mais jeito. Para com isso. Itabuna não tem jeito. Para com isso. Porque nós não andamos pelo que vemos, andamos por aquilo que não vemos. Isso se chama fé, esperança nova. Como é que você tem coragem de orar pelos seus filhos, pela sua casa, se você não crê no Deus? Diz o texto: confiou Ezequias de todo o seu coração, confiou no Senhor. Isso é fé, irmãos. Ele pode. Ele é o Deus dos impossíveis, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu preciso agarrar essa esperança, eu preciso me agarrar em Deus e dizer assim: eu creio no Deus que eu sirvo. Ele não é qualquer um, Ele não é a deusa da serpente, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Ele pode consertar o meu filho, Ele pode consertar a minha filha, Ele pode restaurar a minha vida financeira, Ele pode restaurar a minha vida espiritual, Ele pode restaurar o meu casamento, Ele pode converter o coração miserável, duro do marido, Ele pode converter o coração dos filhos a Deus. Só Ele pode todas as coisas. Isso é fé, irmãos. Se você não está disposto a viver pela fé, para de viver. Você é como os outros, qualquer um, mas você não é qualquer um, você é filho da promessa, o seu nome está cravado nas mãos de Deus. Viver pela fé é o nosso desafio deste ano, da vida toda, até o último suspiro, viver pela fé. Olha, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia fala de um homem chamado Estevão, entregou a vida ao Senhor, foi um homem que andou com Deus, e na sua morte, os seus olhos foram abertos, e ele viu o príncipe assentado no trono, o Rei dos Reis. Ele viu Jesus. Quem anda pela fé contempla aquele que é invisível. Essa frase eu amo, lá de Hebreus capítulo 11, andou firme, continuou os dias da sua vida, vivendo como vê, olha que coisa linda, vivendo como aquele que vê aquele que é invisível, vivendo como quem vê aquele que é invisível. Vou repetir, e Moisés viveu Moisés viveu como quem vê aquele que é invisível. Complicou, mas saiu. Meu Deus pode todas as coisas. É assim, irmãos. Você não é todo mundo. Ezequias entendeu, aos 25 anos, eu não sou todo mundo. Terceiro, exercite uma maior dependência do Altíssimo. Diz o texto, versículo 5, confiou Ezequias no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre todos os que foram antes dele. Único! Davi, homem segundo o coração de Deus, mas Ezequias superou. Salomão, homem mais sábio do mundo, Ezequias o superou. Antes dele e depois dele não houve alguém igual, com
uma dependência tão grande do Senhor. Todos os seus projetos, se você não escreveu ainda, quando você escrever, coloca lá, se Deus quiser, Senhor, se isso for para o meu bem, abençoa, se não for, não me deixe iludir. Ezequias confiou e mostrou que a sua dependência estava em Deus. E aí, irmãos, a gente vai olhar, se você continuar, eu quero te convidar a você continuar conhecendo a história de Ezequias, você vai ver quanta coisa boa aconteceu na vida dele. Quanta coisa boa, irmãos. Dependência. Nós não podemos dar um passo. Um passo. E olha que todos os dias nós somos desafiados a dar passos. E a gente não sabe como é que vão ser. Mas antes de você dar o passo na sua vida, você precisa entender: Deus, eu estou dependendo do Senhor. Delete a palavra impossível do seu vocabulário, da sua boca e da sua mente. Não tem mais jeito. Certa vez Jesus estava, logo depois de Jesus ter liberto o homem endemoniado, quando ele pega o barco de volta e chega lá na beira do mar da Galileia, um homem chamado Jairo, que estava com a filha muito doente, prestes a morrer, correu para Jesus, se lançou nos pés de Jesus, adorou a Jesus e falou assim: Senhor, minha filha está quase morrendo, vai na minha casa. Eu acho esse relato fascinante. Aí Jesus levanta e vai com ele, fala: eu vou com você. Eu vou tratar da sua filha. E eles começam, Jesus, os discípulos e a multidão, começam a ir em direção à casa de Jairo. Mas no meio do caminho, uma mulher que tinha outro problema, tinha um fluxo menstrual que não parava. 12 anos sofrendo. 12. Tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos. Ninguém tinha resolvido. A mulher para Jesus e Jairo por perto. Presta atenção para você entender. Jairo caminhando, a mulher para Jesus. Jesus dá toda atenção. Alguém me tocou aqui. Eu disse: Senhor, num aperto desse, cheio de gente, como é que o senhor pergunta, o senhor fala isso, que alguém me tocou? Não, alguém me tocou. Porque eu senti que saiu o poder de mim. E eu penso que Jesus passa os olhos naquela multidão, e aquela mulher ali, excluída da sociedade, vergonhosa, ela se aproxima assim, cabisbaixo, para perto de Jesus e fala assim: fui eu que toquei no Senhor. Aparentemente, Jesus perdeu tempo com aquela mulher, e Jairo estava de junto. Jairo estava com a filha. Aí alguém chega e fala assim: não tem mais jeito, a menina morreu. E o tempo foi passando. Imagina a aflição daquele homem. Jesus falou: eu vou na sua casa. Eu não te disse que ia, eu vou na sua casa. E eles continuam caminhando. A mulher interrompe. Jesus trata da mulher. Depois, quando alguém dá o recado, a menina morreu. Jesus olha para Jairo e fala assim: eu vou lá. Fique em paz. Curou a mulher e seguiu. Chegou na casa de Jairo. Chamou a menina, entrou no quarto onde a menina estava deitada, morta. Jesus chama pelo nome, a menina levanta. Jesus pega aquela mocinha pelas mãos e entrega aos seus pais. E diz o texto: naquele momento, naquela casa, houve grande alegria. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Jairo foi paciente demais e não desacreditou na palavra de Jesus. Não permitiu que as coisas periféricas tirassem a esperança do seu coração,
que Jesus podia resolver o problema que estava lá, um morto dentro de casa. Ele foi até o final, confiante. Jesus disse que ia, Jesus pode, e Ele vai ressuscitar a minha filha. Delete a palavra impossível da sua mente, porque Jesus, como falou bem o pastor George, Jesus tem toda a autoridade, porque Deus lhe conferiu. E por último, o que você precisa fazer para recalcular a rota da sua vida? Faça alguma coisa faça algo precioso para Deus e para o seu povo. O texto que eu li inicialmente fala que Ezequias fez coisas maravilhosas, construiu açudes, canalizou, ou seja, fez uma estação de água para chegar até a cidade. Ele fez muitas outras obras para abençoar o povo, não foi para ele, foi para abençoar o povo. Você precisa abençoar outras pessoas, você precisa abençoar a sua igreja. Você não pode recalcular a rota da sua vida e deixar a sua igreja de fora. Deixa que o outro faça, deixa que o outro toca, deixa que o outro evangelize, deixe que o outro visite. Não! Você precisa recalcular a rota de sua vida. Se eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu povo, pela minha igreja, irmãos, põe isso na sua cabeça, quinta. Para de ficar escorando nos outros. Põe na sua cabeça, irmão. Entre esse novo ano com disposição. Eu vou trabalhar, eu vou contribuir para a minha igreja crescer. Eu preciso fazer isso. 29 anos reinando, 29 anos com a vida dedicada ao seu povo. Você precisa viver cada dia da sua vida também colocando o seu povo, a sua igreja, o seu Deus nas suas prioridades. Não adianta você ser bom no seu trabalho se você não é bom na sua igreja. Não adianta isso. Quem te deu um trabalho foi Deus. Quem te deu um dom foi Deus. E é para você usar na casa do Senhor. Quem te abençoou com sabedoria, com inteligência, foi Deus. Para você usar no povo, na casa do Senhor. Ezequias entendeu isso, 29 anos. E a nação, olha, saiu de um momento negro para um momento, lá em cima. Ah, pastor, mas eu não gosto de trabalhar, só gosto de trabalhar sozinho. Olha, deixa eu dizer uma coisa com você. A vida não é feita isoladamente. Quando você nasceu, você precisou de enfermeiro, de médico, para te trazer a vida. Ao longo da sua história de vida, você precisou de muita gente. Muita gente. Você não vive sozinho. Para de bobagem. Eu gosto de trabalhar sozinho. Para de história. Pastor, não sei o que eu vou fazer nessa igreja. Trabalho não falta, irmãos. Trabalho não falta. E quando você fizer, faça sem murmuração, porque é para o Senhor. Você não está fazendo nada para mim, não. É para o Senhor. Dia a dia, vá abençoando o povo de Deus. E quando você morrer, você não vai precisar de gente que te enterre. Vai precisar de gente que te vista, que te dê aquela lavagemzinha rapidinho ali, te prepare, te põe no caixão e te leve até o cemitério e ainda te enterre lá. A vida não é feita isoladamente. A vida é feita de relacionamentos, de pessoas que Deus coloca nas nossas vidas para nos abençoar. Recalcule a rota da sua vida. Recalcule. O seu GPS espiritual é apenas uma linguagem para você entender onde eu quero chegar em dezembro de 2025. Eu quero chegar ali. Então recalcule, usando esses princípios aqui, 5 somente. Tem muito mais que isso, mas 5 princípios.
Eu vou reler só para você sair daqui com eles na sua cabeça. Como eu recalculo a rota da minha vida? Centre sua vida em Deus. Segundo, faça uma faxina interior e lance fora as coisas que deixam Deus triste. Terceiro, se desafia a viver e a crescer na fé, pois sem fé é impossível agradar ao Senhor. Quarto, exercite a dependência do Senhor. E quinto, realize algo precioso para Deus e para o seu povo. Eu gostaria muito que Deus me desse a oportunidade, nesse próximo ano, de celebrar com cada membro dessa igreja muitas conquistas, muitas vitórias que vocês tiverem. E eu fico feliz quando isso acontece. Pastor, eu vou fazer um culto de gratidão por isso. Pronto, pode contar, eu vou estar lá, eu gosto de ver. Mas a minha maior alegria vai ser em ver que você avançou, você cresceu na fé, que você recalculou a rota da sua vida. Porque nós estamos aqui apenas por um tempo. Ezequias resolveu o que tinha que se resolver, tomou as atitudes certas e morreu. Você precisa entender isso. Viva, tome as decisões certas, porque daqui a pouco nós vamos partir para a eternidade. E se a gente partir sem estas coisas resolvidas, nosso destino eterno não será o melhor. Muito pelo contrário. Quero te convidar a ficar em pé. Qual o tema da mensagem de hoje, irmãos? Qual o tema da mensagem de hoje? Qual o tema da mensagem de hoje? Recalcule a rota da sua vida. Recalcule. Põe a Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Que Deus te abençoe. Você quer orar? Pedir para Deus cravar essa mensagem. Você ouviu muita coisa, quase uma hora eu falando aqui. Talvez você saia aí fora e já nem lembre mais, mas o Espírito de Deus pode te dar flashes de coisas que você precisa ajustar. Alguém que aqui nessa noite quer começar, quer finalizar esse ano acertando as arestas com Deus para começar um ano novo com Jesus? Alguém quer entregar a sua vida para o Senhor? Alguém aqui quer entregar? Um dia desse eu conversava com alguém na rua, encontrei na rua, e a pessoa falou assim: pastor, não deixe de fazer apelo. Boa pra gente, né, Sérgio? Tem que fazer apelo, chamar as pessoas para reconciliar com Deus. No Natal aqui, culto celebrativo, o Rev George fez um apelo, pessoas entregaram suas vidas para Jesus. E hoje eu quero fazer também, para você fechar esse ano bem. E daqui para frente recalcular. Você começa assim, recalculando a rota de sua vida. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Não vou insistir. A oportunidade foi dada. Agora põe a mão no seu peito aí, no seu coração, e faz uma oração pedindo para que Deus não deixe o inimigo roubar a palavra desta noite da sua mente, do seu coração. Faz sua oração em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor, por favor, certamente a nossa mente vai viajar, vai vagar por muitos lugares, e nós somos tentados a esquecer tudo aquilo que o Senhor falou conosco. Mas isso será terrível para nós, para a nossa saúde espiritual. Mas eu e a tua igreja, nós pedimos que o Senhor não nos deixe esquecer dessa decisão, destas atitudes de Ezequias, que ele seja uma referência para nós, assim como Davi foi referência para ele,
que Ele agora seja também uma referência para nós, de como viver a vida neste ano, como viver a nossa vida, cada dia dela, de forma que o Senhor se agrade. Pedimos isso e rogamos as misericórdias do Senhor por nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar. Agora, vamos repetir o cântico, grandes coisas estão por vir. Mas nós não vamos dizer aqui nesse lugar, nós vamos dizer aqui, ó, nesse lugar, nossa cabeça, nossa mente. Vamos cantar? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas, ó. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Amém. Continue em pé. Reverendo Sérgio, chega aqui para ministrar a bênção para nós. Deus te abençoe. Obrigado por você ter vindo aqui nessa noite. Obrigado mesmo. Oremos. Santo Deus, Tu és o Deus dessa terra. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os inimigos estavam à porta, Israel que o diga. Senhor, manifesta em nós vida nova, renovo, transformação. Muda, Senhor, as nossas mentes cativas em qualquer coisa que está roubando a glória que é Tua, Senhor. Arranca os ídolos dos nossos corações. Arranca os ídolos da nossa alma, da nossa mente, os desejos estes que não nos aproximam do Senhor. Nos faz romper um novo ano cheio da Tua presença. Vida nova, mente nova, recomeço no Senhor, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do bondoso Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, com toda a igreja de Deus espalhada sobre a terra, agora e para todos sempre. Amém.